Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Nessa aula vamos revisitar o oscilador harmônico simples, fazendo considerações a respeito da energia durante o seu movimento. Vamos analisar a energia cinética e potencial associada ao oscilador e entender como a compreensão desses conceitos nos permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito do movimento do oscilador. No final da aula faremos um exercício e demonstraremos aplicações do oscilador harmônico simples. Vamos lá. Bom, então um oscilador harmônico simples consiste de um sistema formado por um objeto de massa m e um bloco de massa m e uma mola com constante elástica k, como temos aqui, né? O sistema mais simples ele não considera atrito durante o movimento e a oscilação do sistema ocorre, portanto, no plano horizontal para a esquerda e para a direita indefinidamente. Nós aprendemos na última aula a descrever matematicamente a posição, a velocidade e a aceleração desse objeto à medida com que o tempo passa. Encontramos uma função que corresponde à solução da equação diferencial de movimento, que, como vimos, tem que ser uma função trigonométrica, como é a função cosseno apresentada aqui. Então, A representa a amplitude de movimento, ômega representa a frequência angular de oscilação e φ representa a constante de fase de movimento. A velocidade, por sua vez, é obtida a partir da derivada dessa equação. Então, eu calculo a derivada de x em função do tempo e eu obtenho aqui a equação da velocidade. Agora nós vamos calcular como deve se comportar a energia potencial e a energia cinética desse tipo de movimento. Ok? Então, basicamente, nós temos que lembrar que a energia potencial de um objeto preso a uma mola, ela é do tipo energia potencial elástica. Ela é associada à energia armazenada na mola enquanto ela está comprimida ou distendida. Nós aprendemos lá nos cursos introdutórios de mecânica, de física 1, que a energia potencial elástica ela é dada por 1/2 de K vezes x elevado ao quadrado. Essa é, portanto, a energia potencial elástica associada ao movimento. O x representa, de fato, a distância a partir da sua posição de equilíbrio, né? Então, imaginando que o objeto agora está em posição de equilíbrio, ele não teria nenhum tipo de energia potencial. À medida com que ele se afasta para a direita ou se afasta para a esquerda, comprimindo a mola, a energia potencial é armazenada. Então, repare bem que a energia potencial ela é uma função quadrática, então o gráfico da energia potencial deve ser uma parábola, como veremos a seguir. E também a energia potencial depende da constante elástica da mola. Quanto mais dura for a mola, lembre-se que a dureza da mola é representada pela constante elástica K, quanto maior for essa dureza, mais energia potencial eu tenho associada à mola para uma determinada compressão. Ok? Lembre-se que x deve ser fornecido em metros, e a constante elástica em Newton por metro para que o resultado da energia seja sempre dado em joules. Ok? Eu vou escrever aqui já a equação da energia, substituindo o x que eu tenho aqui na fórmula pela solução da equação diferencial que eu tenho aqui. Então essa função x ela descreve como deve ser o movimento do objeto em função do tempo. Então eu tenho um x para cada instante de tempo. E se eu substituo aqui, nesse termo da equação onde eu tenho x², teremos, portanto, a energia em função do tempo. Vou escrever aqui, então eu tenho 1/2 da constante elástica, e agora, ao invés do x, eu escrevo a solução que nós temos aqui em cima. Então vejamos, eu vou ficar, lembrando que o x está ao quadrado, né? Então eu vou ficar com a amplitude elevada ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de ômega-t mais φ. Ok? Então perceba que a energia também será uma função periódica, ela tem um período de oscilação, tá? Ela se repete a cada determinada quantidade de tempo. E ela tem um valor máximo dado por K vezes ômega quadrado, K vezes amplitude elevado ao quadrado. Então, quanto maior for a amplitude de movimento, maior será a energia potencial máxima alcançada pelo sistema em pontos específicos que nós já vamos discutir quais são. Ok? Então, o sistema pode ter esse tipo de energia. Ele pode ter um tipo de energia chamada energia potencial elástica, tá? Estamos sempre referindo aqui
a energia potencial elástica. É bom sempre lembrar isso. Eu também tenho um tipo de energia que nós chamamos de energia cinética. E nós representamos pela letra K, tá? Maiúscula. Cuidado para não confundir com um K que é a constante da mola, que é o K minúsculo, tá? Vou tentar fazer aqui as letras, quando for energia cinética, um pouco maior, para você não confundir. Essa constante representa a dureza da mola, que é a constante elástica, e esse K maiúsculo representa a energia cinética do movimento, não pode ser confundida, são quantidades diferentes. Então você deve lembrar que a energia cinética é dada por 1/2 de m vezes v elevado ao quadrado. Essa é a energia cinética de movimento. Eu posso fazer uma análise também substituindo a velocidade pela equação que nós temos aqui. Antes disso, né, então vale lembrar aqui que a energia cinética vai estar presente no oscilador quando o objeto tiver determinado movimento. Repare que existem instantes específicos do movimento que ele está em repouso, ele está parado, tá? Já veremos quais são esses instantes. E nesses instantes o objeto não tem energia cinética, tem apenas energia potencial. E o mesmo serve para a energia potencial. Em determinados instantes, você já deve saber qual, a mola não fica comprimida, então nem esticada, então a energia potencial gravitacional passa a ser zero. Bom, então indo adiante, eu posso fazer a substituição aqui, escrevendo que a energia cinética será 1/2 de m vezes todo esse termo elevado ao quadrado. Repara que eu tenho sinal negativo aqui, mas quando eu elevar ao quadrado ele vai desaparecer, né? Bom, então como é que fica? Fica ômega elevado ao quadrado vezes a elevado ao quadrado vezes o seno de ômega t mais φ. Esse seno também deve ser elevado ao quadrado. Repara novamente que a energia cinética também é uma função periódica, ou seja, ela se repete ao longo do movimento, como deveria ser, né? Visto que o movimento acontece de forma repetitiva ao longo do tempo, né? Ao longo de um intervalo muito grande de tempo, os valores de energia potencial e energia cinética, eles são modificados, melhor, são sempre repetidos em determinados intervalos. Já vamos discutir o período e a amplitude, né? Reparando que a energia cinética máxima será dada pela velocidade máxima elevada ao quadrado vezes a massa dividido por 2. Então vai estar associada também com a amplitude de movimento. Quanto maior for a amplitude de movimento, maior será a energia do sistema. Lembre-se que a amplitude de movimento não interfere na frequência de oscilação do movimento, né? Como nós vimos na última aula, a frequência de oscilação do oscilador harmônico ela depende basicamente de dois parâmetros, exclusivamente de dois parâmetros, da massa do objeto e da constante elástica da mola K, ok? Então a frequência angular não pode ser alterada pela amplitude. Se eu esticar mais ou comprimir mais a mola, eu vou ter valores diferentes para a energia cinética, mas eu não vou ter valores diferentes para a frequência angular, ok? Eu posso trabalhar um pouquinho essa equação aqui, substituindo justamente a frequência angular pelo valor que nós aprendemos a calcular na última aula, que ômega quadrado era igual a K sobre ômega, né? Que é a constante elástica. Então eu tenho aqui, ó, a energia cinética será igual a 1/2 da massa vezes a constante elástica sobre a massa. Esse termo que eu escrevi é justamente a frequência angular elevada ao quadrado, né? Esse termo aqui, vezes o restante da fórmula, amplitude elevada ao quadrado vezes o seno elevado ao quadrado de ômega t mais φ. Posso fazer aqui umas simplificações, né? A massa do objeto é diferente de zero, então eu posso cortar, e eu fico com uma forma um pouquinho reduzida da equação. Eu vou tentar fazer aqui no cantinho, vamos ver se cabe. Então seria 1/2 de m, perdão, não tem o m, a ômega quadrado a quadrado seno de ômega t mais, vou arrumar aqui esse ômega t mais φ. Bem no cantinho, beleza. Esqueci aqui da constante elástica da mola, tá? Lembre-se que esse termo aqui é a constante elástica da mola e não a energia, não se confundam, tá?
Esse termo aqui é a constante elástica da mola. Então a energia cinética, vou até fazer um maiorzinho aqui para você não confundir. A energia cinética, ela é 1 meio de K ômega, ômega quadrado A quadrado seno ao quadrado de ômega T, ok? Repare, inclusive, que a energia potencial e a energia cinética têm muitas semelhanças, né? O termo que multiplica o cosseno aqui é o mesmo termo que multiplica seno na função, na função da energia cinética, né? Repetindo, o termo que multiplica o cosseno na energia potencial é exatamente igual ao termo que multiplica o seno ao quadrado na energia cinética. Bom, vou pedir para você guardar essas informações, eu vou inclusive circular aqui esses dois valores, porque eles são importantes. Nós já vamos discuti-los com mais detalhes a seguir, tá? Vamos ver se fica aqui destacado. Não. Mais uma tentativa. Não. Última chance. Não, tudo bem. Lembre-se de decorar esse valor aqui que eu anotei aqui embaixo para energia cinética, tá? Nós vamos utilizar ele mais adiante. Bom, seguindo então, nós podemos fazer uma análise sobre a energia potencial e a energia cinética, ainda sem se preocupar com as funções seno e cosseno que descrevem a função. Mais adiante nós vamos incluí-las na nossa análise de movimento. Então aqui eu tenho o desenho do oscilador harmônico, tá? E ele é composto por uma mola de constante K, de um objeto de massa m, e aqui ó, eu representei o espaço, né? A compressão e a distensão da mola. E aqui no meio estaria a posição de equilíbrio, aqui a amplitude, x igual a A, aqui a posição que a mola fica mais comprimida, né? Então vale menos a amplitude de movimento. A energia cinética, 1 meio de mv ao quadrado, e a energia potencial, 1 meio de kx quadrado, tá? Então, nesse gráfico aqui à direita, nós temos justamente as duas funções. Em laranja eu tenho energia potencial, e em azul eu tenho a energia cinética. Como eu havia mencionado anteriormente, a energia potencial elástica do oscilador harmônico, ela é uma função parabólica, né? Uma função quadrática. O gráfico é justamente uma parábola, como está apresentado aqui. Quando eu me afasto da posição de equilíbrio, eu aumento a energia potencial. Ó. Veja que a curva laranja começa a subir. Quando eu aumento a distensão da mola, maior fica a sua energia potencial. E da mesma forma, a função simétrica em relação ao eixo y, aqui, o eixo vertical, quando eu faço uma compressão na mola, eu também aumento a energia potencial. Então eu vou ter duas situações onde a energia potencial aumenta, onde a energia potencial fica maior. Quando eu estico a mola e quando eu comprimo a mola, tá? Nessas duas situações, a energia potencial ela surge no oscilador harmônico simples e ela se assemelha muito a uma parábola. Eu não vou colocar aqui uma função para velocidade em função de x, mas nós podemos fazer essa análise qualitativamente, né? Sem nenhuma perda de informação. Veja, vamos fazer uma análise sobre o movimento. Antes disso, né? Então repare que o ponto onde eu tenho máxima energia potencial corresponde a dois pontos, né? Quando eu tenho a mola com a compressão máxima, ou seja, quando eu estou nessa situação aqui exatamente mostrada na figura, e quando eu tenho a mola com a sua máxima distensão, que seria correspondente quando o bloquinho estiver nessa posição. Nessas duas situações, a energia potencial ela é a máxima possível, tá? Então o bloco tem máxima energia potencial. E quando ele está na posição de equilíbrio, aqui no centro do movimento, ele não tem nenhum tipo de energia potencial elástica, tá? Ok, então já que vimos agora o comportamento da energia potencial, podemos discutir a energia cinética e, como eu falei, vamos fazer uma análise qualitativa sobre isso. Então temos aqui a equação da energia cinética e podemos analisar em que pontos a energia cinética será máxima e em que pontos a energia cinética será mínima. Bom, olhando para a equação, a energia cinética depende da velocidade do objeto. Então repara que sempre que a velocidade for zero, a energia cinética desse sistema será zero também.
Então, portanto, nós temos dois pontos onde isso acontece, que são justamente nas extremidades do movimento. Nessa posição, a energia cinética é zero, porque foi exatamente o instante onde ele para de se mover para inverter o sentido da sua velocidade. E na direita aqui, quando x for igual a A, eu também tenho uma situação onde a amplitude é onde x é igual a amplitude e a velocidade também é zero. Então, nas extremidades, ao contrário da energia potencial, que é máxima, a energia cinética será nula, né? Porque o objeto fica parado instantaneamente nessas posições. Isso acontece num intervalo de tempo bem pequeno, né? Um intervalo de tempo infinitesimal, mas nas duas extremidades do movimento, com máxima compressão e com máxima distensão, a amplitude de movimento será, portanto, a energia cinética será, portanto, zero. E aonde a energia cinética será máxima? Você deve estar pensando sobre isso. Veja que o ponto onde ele vai ter maior velocidade possível é justamente quando ele passa pela posição de equilíbrio, porque nesse ponto a energia potencial elástica ela não existe mais, então toda a energia de movimento deve ser do tipo cinética, onde ele passa mais rapidamente, mais livremente, ok? Sem compreender e sem compressão e sem distensão na mola. Então, quando ele passar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, pela posição de equilíbrio, ele vai ter a energia cinética, a maior velocidade. E tendo a maior velocidade, ele instantaneamente, consequentemente, tem a maior energia cinética. Então veja que o gráfico coincide aqui com a função, o pico dessa função aqui, né? Com o valor máximo da energia cinética. E veja então que ela também tem um comportamento parabólico, só que com a concavidade voltada para baixo. Quando a energia potencial for máxima, a energia cinética é zero. Quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é zero, ok? Então é assim que eu analiso o movimento. Ele vai ficar trocando de tipos de energia. Uma hora ele tem energia potencial, outra hora ele tem energia cinética. Tudo bem? Espero que tenha conseguido explicar aqui essa análise desse gráfico. Podemos ir adiante e discutir um pouco mais sobre energia potencial e energia cinética. Agora eu vou reescrever as equações de energia cinética e energia potencial. Coloquei, estava certo, energia cinética aqui será, portanto, 1/2, como eu escrevi anteriormente, né, de K vezes ômega ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado, vezes o seno de ômega t mais φ elevado ao quadrado. Essa é a energia cinética, né? Onde eu substituí a velocidade pela função a velocidade que eu apresentei lá no início, né, que é a derivada do x, e fiz aquela substituição, substituindo o ômega quadrado por k sobre m. Perdão, não temos esse ômega aqui, me equivoquei. É só assim. Deixa eu só arrumar aqui. Vou puxar um pouquinho para o lado. Pronto. Só vou conferir aqui como é a expressão da energia cinética, né? Para você lembrar. Ó, a energia cinética, escrevi aqui de novo, tá errado, tá? Corrijam nas anotações de vocês, por favor. O ômega eu já cortei, então ele não aparece aqui novamente. Vou arrumar todo esse quadro, essa notinha aqui. Desculpa, pessoal. Para ficar bem claro, né? Então a energia cinética que eu estou escrevendo vale 1/2 de K vezes a amplitude elevada ao quadrado vezes o seno de ômega t mais φ. Agora sim, talvez até quando eu for fazer aqui o quadradinho, ele vai ficar como era esperado. Aí, agora sim. Agora, isso é até o que eu tinha falado no início, né? A energia, o termo que multiplica o seno ao quadrado é o mesmo termo que multiplica aqui o cosseno ao quadrado. Bom, então voltando lá à nossa análise, a energia cinética é constante elástica vezes amplitude vezes o seno ao quadrado. E para simplificar aqui nossa análise, ó, eu vou tomar a constante de fase como sendo zero.
Isso não precisa ser feito, tá? Não tem nenhuma relação com... não tem nenhuma necessidade de ser realizado isso. Mas para que a função fique um pouco mais curta e mais enxuta, eu vou me resumir, vou simplificar a equação tomando seno de ômega t, ou melhor, tomando φ igual a zero. E aí aquela constante de fase desaparece, a função seno fica um pouco mais fácil de ser compreendida. E a potencial fica exatamente igual ao que nós escrevemos anteriormente, né? K ao quadrado, só que agora eu tenho uma função cosseno ao quadrado de ômega t. Tudo bem? O fato de o φ existir ali, como eu disse, não implica em nenhuma modificação na análise que nós estamos fazendo. É apenas uma questão de simplificar para que nós podemos comparar o gráfico, tá? Então veja que a energia cinética de movimento, ela também vai oscilar à medida com que o tempo passa. Agora eu tenho aqui o gráfico da energia pelo tempo. Anteriormente estávamos discutindo a energia pela distância, pelo x, pela compressão da mola. Agora estamos analisando a energia pelo tempo. Então veja o que acontece com a energia cinética, por exemplo. Eu estou analisando uma situação onde a energia cinética é zero e, à medida com que o tempo passa, a energia cinética vai aumentando até chegar a um valor máximo. Depois ela decresce até chegar a zero novamente. A energia cinética e a energia potencial nunca assumem valores negativos nessa análise. Como eu posso analisar, como posso ver matematicamente isso? Bom, a função seno ela oscila entre valores de 1 e menos 1. Mas como eu tenho um expoente quadrado aqui, expoente 2, quando eu tomar elevar o número ao quadrado, se ele for negativo, eu não vou mais guardar o sinal dele, né? Então a energia será sempre positiva. Ao contrário da posição e da velocidade que podem assumir valores negativos. A velocidade negativa representa que o movimento é para a esquerda, e a posição negativa representa que o objeto está à esquerda da posição de equilíbrio, ou seja, que a mola está comprimida, na nossa análise, tá? Então, novamente, a velocidade aumenta, chega a um valor máximo e decai, chegando a zero. Aumenta novamente, chega a um valor máximo e decai. Analisando aqui com a nossa comparação, né, nós podemos representar exatamente o movimento que eu tenho aqui com esse oscilador, né? Então veja, no instante inicial o objeto está aqui em menos A, poderia ser mais A também, tá? Não vai fazer diferença para o gráfico. Então ele está parado, portanto a energia cinética é zero. À medida com que o tempo passa, a velocidade dele aumenta. Quando ele chega num ponto, determinado ponto, ele tem máxima velocidade e, portanto, máxima energia. Que ponto nós estamos nos referindo? Exatamente a posição de equilíbrio. Então esse ponto aqui, vou fazer de vermelho aqui, vamos ver se fica legal. Esse ponto aqui, ó, da nossa análise, ele representa x igual a zero. Ele alcançou a posição de equilíbrio, tá? Por isso ele tem máxima velocidade. Depois, a velocidade quando passa para a direita, aqui da posição de equilíbrio, quando ele começa a caminhar para cá, ela começa a diminuir à medida com que o tempo passa, porque a mola vai esticando e a sua energia potencial vai aumentando até consumir toda a energia cinética de movimento, até ele repousar. Então a energia cinética vai caindo até ele chegar nessa posição onde ele entra em repouso. Então nessa posição aqui embaixo, ó, ele alcançou x igual a A. Eu estou imaginando que ele partiu aqui de x igual a menos A. Ok? Repetindo então, ele está na posição inicial, x igual a menos A, chegou na posição de equilíbrio, máxima energia cinética. Alcançou a posição da amplitude máxima, zero energia cinética. Voltou, aqui ele vai ter novamente x igual a zero. E assim por diante. E aqui ele vai ter x igual a menos A. Então veja que só nessa posição ele completou uma oscilação completa. Por isso que o tempo aqui está marcado como período de oscilação, né? Aqui, ó, nessa posição, esse aqui seria o tempo necessário para que aconteça uma oscilação completa, tá? Então veja que é um pouco diferente do gráfico da função seno, né? Porque ele precisa exatamente de 3 vezes valor igual a zero para alcançar um período completo, tá? Vamos ver agora como fica a energia potencial elástica do movimento. Então veja que no instante inicial a mola está na sua máxima compressão, a mola está comprimida ao máximo lá no cantinho, o objeto está parado.
eu solto, então a energia potencial elástica, que é máxima porque a compressão é máxima, passa a diminuir até chegar a zero. Quando que ela chega a zero? Exatamente no ponto em que a velocidade é máxima, aqui ó, na posição de equilíbrio. Então esse ponto representa tanto a velocidade máxima quanto compressão da mola zero. Isso aqui significa a posição de equilíbrio. Esse pontinho aqui significa quando a mola alcançou máxima distensão, a mola foi esticada ao máximo, recebeu o máximo valor de distensão, depois ela volta à posição de equilíbrio e depois ela volta à máxima compressão. E assim por diante, tá? Esse movimento ficou sendo repetido. Então, é isso que vai acontecer com o nosso gráfico. A energia potencial aumenta, a energia cinética diminui. A energia potencial aumenta, a energia cinética diminui. E assim, indefinidamente, para todo sempre, enquanto o sistema se mantiver oscilando. Tá? Como não há forças dissipativas nesse tipo de movimento, a oscilação acontece por um tempo infinito. Ok? Bom, eu posso também pensar na energia mecânica do meu sistema. E lembre-se que a energia mecânica de qualquer sistema mecânico ela é dada pelo somatório de energia cinética mais energia potencial. Ok? Então eu vou somar essas duas contribuições para poder descobrir quanto vale a energia mecânica do meu sistema. E eu vou fazer a análise aqui novamente considerando que a constante de fase vale zero. Mas esse resultado que eu vou derivar aqui, que eu vou obter, ele é completamente geral e serve para qualquer tipo de movimento com constante de fase qualquer, tá? Não interfere. Bom, então temos aqui a energia mecânica, que eu disse que era energia potencial mais energia cinética. Então eu vou escrever aqui, ó, a energia mecânica será igual à energia potencial mais energia cinética. A energia, vou escrever primeiro a cinética, então. A cinética é 1K a quadrado vezes o seno. Então ficaria 1 meio de K a quadrado vezes o seno ao quadrado de ômega t. Poderia até colocar a fase aqui, mas como a gente tem φ igual a zero, não é necessário. Mais energia potencial, 1 meio de K vezes A elevado ao quadrado vezes o cosseno elevado ao quadrado de ômega t. Ok? Então essa é a energia mecânica do meu sistema. Se você tem alguma facilidade com matemática, já pode observar que uma simplificação bem interessante é possível de ser feita nessa nossa análise. Veja, eu tenho um termo da energia cinética, que está desse lado, e eu tenho um termo da energia potencial que está desse lado. E os dois termos têm exatamente a mesma amplitude aqui, o mesmo valor máximo, né? Então eu posso colocar esse valor máximo em movimento, em evidência, perdão. Então a energia mecânica será igual a 1 meio de K, perdão. Esse K é a constante elástica da mola, não esqueça, vezes a amplitude, vezes seno ao quadrado de ômega vezes o tempo, mais cosseno ao quadrado de ômega vezes o tempo. Cuidado, isso não é seno mais cosseno elevado ao quadrado. Estou somando individualmente os quadrados de seno e cosseno. E agora existe uma identidade trigonométrica muito bacana que diz que quando eu tenho o seno de um arco elevado ao quadrado, não, o seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado de um arco, quando eu somo essas duas quantidades, o resultado, independente do arco, é sempre igual a 1. Então veja que interessante, ó, esse termo aqui é exatamente igual a 1, todo ele, né? Não vou apagar aqui, senão não vou conseguir escrever embaixo. Então nós chegamos a um resultado muito interessante e previsível na verdade, que é o seguinte, a energia mecânica vale 1 meio de K vezes A elevado ao quadrado. Esse resultado, apesar de banal, apesar de simples, desculpa, nada banal, ele é muito importante na mecânica, porque ao contrário da energia cinética e da energia potencial, ele não tem um período de oscilação. A energia mecânica desse sistema é constante, ela é fixa. Veja que o tempo não aparece na solução da minha equação diferencial. Desculpa, não aparece nessa equação da energia. Aparece apenas termos constantes, a constante elástica da mola e a amplitude de movimento. Esses dois termos são sempre constantes para esse tipo de movimento. Portanto, a energia mecânica do meu sistema,
como era esperado, pois não existem forças dissipativas, será sempre uma constante, não altera o seu valor. Embora a função energia cinética mude com o tempo e a energia potencial mude com o tempo, as duas juntas, quando você soma essas duas quantidades, ela terá sempre o mesmo valor. E agora eu posso compreender aqueles gráficos de uma forma até mais completa, porque veja, aqui eu tenho o gráfico da energia potencial e da energia cinética, né? Esse gráfico da esquerda, energia potencial laranja, energia cinética azul, o mesmo gráfico que a gente acabou de discutir. Então veja que a energia potencial está aumentando e diminuindo, a energia cinética aumentando e diminuindo, mas a energia mecânica é sempre fixa. E se eu fosse representar ela aqui no gráfico, ela teria exatamente esse valor. Uma linha reta horizontal. A energia mecânica é sempre constante nesse tipo de sistema, ela não pode alterar seu valor. O que eu posso é fazer uma transformação de energia cinética para energia potencial, de energia potencial para energia cinética, mas nunca alterar o valor da energia mecânica do meu sistema, ok? Eu também posso compreender que a energia, no gráfico aqui, ó, eu tenho a soma, né, das duas funções, da curva azul e da curva laranja. Então veja, se eu somar a curva laranja que dá esse valor, Ka elevado ao quadrado com zero, eu tenho o valor que é Ka elevado ao quadrado sobre 2. Se eu somar agora a energia potencial como zero com esse valor, eu tenho Ka ao quadrado dividido por 2. E assim por diante. Aqui, nesse ponto, as duas energias são iguais, ó, a energia cinética e a energia potencial. Até um ponto interessante que você deve tentar descobrir em que ponto do movimento do oscilador harmônico a energia potencial é igual à energia cinética. É um bom exercício, hein? Bom, seguindo adiante, né? Então, se eu fizer o somatório, eu vou ter sempre essa linha vermelha aqui, horizontal. Da mesma forma, eu posso compreender o gráfico da energia mecânica do oscilador ao longo do X, que é esse gráfico da direita, né? Energia por X. Se eu fosse traçar aqui um gráfico da energia mecânica, eu teria uma reta horizontal também aqui passando pelo pico. Não tem como ser diferente. Então vou escrever até na legenda aqui para complementar. Ó. Energia mecânica está em vermelho e a energia mecânica está em vermelho. Então, isso nos diz um comportamento bem importante. Né? Eu posso modificar a energia cinética e a energia potencial, mas a energia mecânica do meu sistema só depende da amplitude de oscilação do meu movimento. Então, se eu puxar, distender mais a mola no início, eu guardei mais energia no começo do movimento. Então, esse tipo de movimento vai acontecer com mais energia. Se eu fizer uma compressão menor, as trocas vão ocorrer também em proporções menores, porque a energia potencial e a energia cinética assumirão valores menores. Mas eu nunca posso ultrapassar o valor máximo da energia potencial, da energia cinética, tá? Então, em alguns pontos, a energia cinética será máxima e, portanto, igual à energia mecânica. Em outros pontos, a energia potencial será máxima, igual à energia mecânica. Sempre que uma energia for máxima, a outra energia deve ser zero, tá? Se a energia cinética é máxima, a energia potencial é zero, como você pode ver aqui no gráfico, né? Qualquer um dos gráficos. Aqui a energia cinética é máxima, igual à mecânica, e nesse ponto aqui de baixo, no gráfico da direita, a energia potencial é zero, e é zero, enquanto a energia cinética é máxima. Nesse ponto, ó, a energia potencial é máxima e a energia cinética é zero, e assim por diante. Nesse ponto aqui, ó, já dá para ver então quais pontos, existem dois pontos onde a energia potencial se iguala à energia cinética, né? Para você tentar descobrir aí como exercício. Ok? Interessante, né? Bom, vamos fazer aqui uma espécie de exemplo, ou seja, uma análise mais aprofundada do tipo de movimento, tá? Então eu tenho aqui o desenho de um oscilador harmônico em diferentes situações, tá? Então, tenho na verdade aqui 1, 2, 3, 4, 5 posições diferentes. Aqui, ó, a amplitude é máxima, né? Porque a aceleração será máxima. Então eu tenho máxima de extensão da mola. À medida com que o tempo passa, ele se movimenta para a esquerda, chega numa posição onde a mola está completamente relaxada, não há compressão nem distensão. Nesse ponto a velocidade é máxima. Depois ele vai comprimir a mola o máximo possível e para a direita, agora ele vai se movimentando, passando pela posição de equilíbrio até alcançar
a posição de máxima distensão novamente. Ok? Então vamos tentar descrever qual deveria ser a posição, velocidade e aceleração desse tipo de movimento. Em partes, tá bem? Tá, então vamos lá. Tente fazer, antes de eu completar, dê uma pausa no vídeo e tente resolver, veja se você consegue encontrar o valor da posição, da velocidade e da aceleração da energia cinética e da energia potencial desse sistema para cada um desses instantes. Bom, então vamos lá. Na primeira situação, eu tenho aqui o objeto no início do seu estado de movimento, vou escrever aqui de azul, onde ele está deslocado nessa posição. A mola está distendida ao máximo, porque a aceleração aqui é máxima, certo? E, portanto, eu tenho condições de determinar qual é a posição, velocidade, aceleração, energia cinética e energia potencial. Então vamos lá. Quanto vale a posição? Bom, se eu sei que a aceleração é máxima, eu sei que a força elástica é máxima e, portanto, o x será máximo. Então, nessa posição, x vale precisamente A. Agora, quanto vale a velocidade nessa posição? Bom, a velocidade vale 0. Por que 0? Porque é um momento onde ele partiu do estado inicial, ou ele fez uma oscilação completa e chegou exatamente na máxima compressão da mola. Se ele chegou na máxima compressão da mola, ele tem que parar. Agora, a aceleração para máxima distensão pode ser Ka elevado ao quadrado sobre m, ou simplesmente, como é mais elegante, escrever ômega quadrado vezes a amplitude. Então, a constante elástica vezes o x máximo, que é A, K vezes A, dividido pela massa, né? Força máxima dividido pela máxima. K sobre m vale ômega quadrado, então eu deixo em função de ômega, que é mais interessante aqui. Mas poderia ser também K sobre m vezes a amplitude. Agora veja que a aceleração aqui deve ser negativa, porque o objeto está sendo puxado para a sua posição de equilíbrio. Então, aí, nesse ponto, a aceleração será negativa, menos ômega quadrado vezes A. Agora, quanto vale a energia cinética? Bom, a energia cinética vale precisamente 0, pois o sistema está em repouso nesse instante. E a energia potencial nessa situação terá que ser exatamente igual à energia mecânica, porque ele converteu toda a energia em energia de movimento. Energia potencial elástica. Então vale 1/2 da constante elástica vezes A elevado ao quadrado. Então essa é a energia potencial. Veja que eu descrevi então tudo sobre o movimento, né? Posição, velocidade, aceleração, energia cinética e energia potencial. Agora vamos para a situação aqui intermediária, onde ele alcançou a posição de equilíbrio, a posição onde a mola está relaxada. Então vamos por partes. Quanto vale o x nessa posição? Bom, se ele está sobre a posição de equilíbrio, o x vale 0. Quanto vale a velocidade? A velocidade será máxima, né? E lembre-se que a velocidade máxima é aquele termo que multiplica seno lá na função da velocidade, que é ômega vezes A. E como ele está se deslocando para a esquerda, vale menos ômega vezes A. Ômega vezes A. A aceleração nesse ponto. Bom, se o objeto está sobre a posição de equilíbrio, a aceleração sobre ele deve ser 0, pois a força elástica vale 0. A energia cinética vale o seu valor máximo, então a energia do sistema agora não é mais potencial, é somente cinética. Então vale 1/2 de K vezes A elevado ao quadrado. E a energia potencial, portanto, vale 0. Veja que eu troquei de energia potencial máxima na primeira situação para energia cinética máxima na segunda situação. E eu tenho 0 alternado. Na primeira posição, a energia cinética era 0. Na segunda posição, a energia potencial é 0. Agora vai ficando fácil. Ó. Nessa posição, o que eu tenho? X quanto vale? Se ele está na aceleração máxima para a direita, significa que x vale... vou fazer de azul aqui para trocar as cores. Vale menos A. A velocidade vale 0. Já vou colocar aqui ó, que a energia cinética vale 0 também,
porque a energia cinética está relacionada à velocidade. A aceleração será igual, né? Será a amplitude, que eu posso escrever k sobre m vezes amplitude, ou, de uma maneira mais elegante também, ômega quadrado vezes a. E a energia potencial agora será máxima também, que vale então 1 meio de k vezes a elevado ao quadrado. Vamos para o próximo. Ele está novamente na posição de equilíbrio. Então, o x vale 0, a velocidade vale valor máximo, só que agora positivo, ômega vezes a. A aceleração vale 0, portanto a energia potencial vale 0 também, porque a mola não está distendida. E a energia cinética vale toda a energia mecânica do sistema, 1 meio de k vezes a. Ou 1 meio de m ômega quadrado a quadrado, né? Vai dar exatamente a mesma coisa. Bom, então partimos para o último dos resultados interessantes que eu tenho que analisar aqui, que é quando o objeto retornou à posição inicial. Agora vejo que eu devo ter tudo igual ao que eu tinha no estado inicial, né? Então, eu tenho x igual a A, ele está na amplitude, ou pode ver aqui pelo gráfico, né? X igual a A. Velocidade, 0. Aceleração máxima, ômega quadrado A, só que agora negativo, a aceleração aponta para a esquerda. Velocidade, 0. E energia potencial máxima, igual a energia mecânica. E aí você pode trabalhar e descobrir a energia cinética, a energia potencial, a velocidade, a aceleração, tudo que você quiser, à medida com que o objeto está em posições definidas. E essas posições são as posições onde se alternam energia potencial e energia cinética, né? Então, ora a energia potencial é 0, ora a energia cinética é 0. Então essa análise fica muito fácil e ela é muito útil para a resolução dos problemas, tá? Então, a energia potencial, veja que elas vão trocando, ó. Uma hora uma é 0 e a outra é 0, né? Uma hora energia cinética 0, outra hora energia potencial 0. Energia cinética 0, energia potencial 0, energia cinética 0, energia potencial 0, e assim indefinidamente. Tá bem? Faça esse tipo de análise de maneira individual, tentando refletir por que os valores são assumidos dessa forma, para que você possa compreender mais profundamente os problemas. Bom, então vamos resolver agora um exercício para fixar alguns conteúdos, para fixar o conteúdo que discutimos até aqui. Bom, então o problema que eu quero resolver aqui com vocês tem o seguinte enunciado. Um bloco de 0,500 kg é conectado a uma mola cuja constante elástica vale 20 N por metro. O bloco executa movimento harmônico simples com amplitude de 3 cm sobre uma superfície horizontal livre de atrito. Então aqui está o desenho do bloco, né, e da mola. Ele está se movimentando aqui para a esquerda e para a direita a partir de uma posição de equilíbrio. Então vamos lá, encontre a energia total do oscilador. Como é que eu vou fazer isso? Bom, tem várias formas de você trabalhar, né? Mas ele dá para a gente a amplitude, e se ele nos deu a amplitude, fica fácil obter quanto vale a energia total, que é a própria energia mecânica, tá? Então basta eu aplicar a fórmula, né? Ou imaginar que o bloco está com a mola está completamente comprimida ou distendida, e aí eu sei que a energia mecânica será igual à energia potencial. Então 1 meio de K vezes A elevado ao quadrado. Essa é a energia mecânica em joules do meu sistema. Então a energia mecânica, substituindo aqueles valores, será 1 sobre 2 vezes a constante elástica da mola, 20, vezes a amplitude, que é 0,03 metros elevado ao quadrado. Portanto, a energia mecânica desse sistema vai dar 0,09 vezes 10, que é 20 sobre 2, vai dar 9 vezes 10 na menos 3. Joules para o sistema. Deixa eu só confirmar aqui com o calculador. É isso aí. 9 vezes 10 na menos 3. Então essa é a energia mecânica que eu tenho disponível. Agora esses 9 vezes 10 na menos 3, esses 9 milijoules, ele pode estar convertido em energia mecânica, em energia cinética, em energia potencial,
ou nas duas formas também, tá? Ele vai ficar fazendo esse balanço, enquanto um aumenta, o outro diminui. E eu posso ter valores indefinidos, sempre respeitando os 9 joules de somatório, né? Se eu somar as duas quantidades, tem que dar 9. Não posso passar desse ponto. Vamos ver o que pede a letra B. Encontre a velocidade máxima do bloco. Agora, como é que eu vou obter a velocidade máxima desse bloco se eu só sei a energia total? Bom, então, como eu posso analisar agora e eu sei que a energia vale 9, eu posso escolher um ponto onde a energia cinética será máxima, né? Então, se eu fazer aquela análise aqui, imaginando que ele está exatamente nessa situação mostrada sobre a posição de equilíbrio, eu sei que nessa situação em específico, então eu vou marcar aqui com uma outra cor, pode ser verde, supondo que aqui é a posição de equilíbrio, x igual a zero, eu sei que nessa situação ele não tem energia potencial. Então toda a energia mecânica do sistema vale exatamente sua energia cinética. Então, vamos escrever aqui, ó. Vou mudar para a cor preta. Então a energia mecânica, vamos escrever assim, em x igual a zero, temos então o que a gente tem em x igual a zero? A energia mecânica, que eu já sei que vale 9 vezes 10 na menos 3, igual a energia cinética máxima mais a energia potencial, que vale zero, ok? Somente em x igual a zero isso vale, tá? Você não pode aplicar para qualquer ponto. Se ele tivesse nos perguntado uma outra velocidade, ou velocidade em outro ponto, eu não posso fazer essa análise dizendo que a energia potencial vale zero. Somente na posição de equilíbrio a energia potencial vale zero. Então temos energia mecânica, que eu já sei que vale 9 vezes 10 a menos 3, igual a 1 meio da massa vezes a velocidade máxima elevado ao quadrado, mais zero. Então a velocidade máxima vai acontecer quando a energia cinética for máxima, né? Se ele tivesse perguntado qual a energia máxima cinética, já sei que seriam 9 joules. Bom, trabalhando algebricamente essa equação, vou escrever um pouquinho aqui mais para a esquerda, velocidade ao quadrado, velocidade máxima, vou colocar um índice m aqui, vale 2 vezes a energia mecânica dividido pela massa. Substituindo os valores, eu tenho 2 vezes 9 vezes 10 na menos 3, dividido pela massa, que vale, quanto mesmo? 0,5 kg. Lembrando que eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? Então vou substituir esse quadrado aqui por uma raiz desse lado, que é igual a uma raiz aqui. Então a velocidade máxima de oscilação, vou fazer minha calculadora aqui rapidinho, 2 vezes 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,5, a raiz quadrada, vale aproximadamente 18,97, então 0,190 metros por segundo. Ou, para ser mais prático aqui, 19,0 centímetros por segundo. Essa é a velocidade. Dá 189,7, tá? Arredondando, então, ficaria com 3 significativos, 19,0 centímetros por segundo. Essa é a máxima velocidade que o bloquinho pode ter, tá? Não pode passar de 19. E eu sei que 19 vai ser exatamente quando ele estiver concentrado na posição de equilíbrio. Vamos ver o que pede a item C. O item C pede qual é a velocidade do bloco quando a mola está afastada 2 centímetros da posição do equilíbrio. Então veja que agora eu já não posso mais fazer a análise dizendo que a energia potencial é igual a zero, porque se ele está afastado 2 centímetros da posição de equilíbrio, ele vai ter energia potencial e provavelmente vai ter energia cinética também, né? Eu já sei que vai ter energia cinética porque a energia potencial não está esgotada, né, que seria 3 centímetros para ter amplitude. Mas não é muito difícil de resolver. Vamos lá, aplicando a conservação da energia novamente. Então, eu sei que a energia mecânica para esse tipo de sistema é igual à energia cinética mais a energia potencial. E agora eu escrevo, ó. Não preciso me preocupar com as funções do tempo, né? Porque basta, se eu souber uma quantidade, eu sei a outra de imediato.
Então, energia cinética, que é o que eu quero saber a velocidade, então, na prática, eu quero saber a energia cinética. Velocidade ao quadrado mais 1 meio de K vezes x elevado ao quadrado. A energia eu tenho, né? Eu até poderia escrever aqui de uma maneira mais sem calcular, eu sei que isso vale 9, mas eu vou escrever aqui. A energia mecânica vale 1 meio de K, foi o primeiro cálculo que a gente fez nesse exercício, tá? A elevado ao quadrado. Só para poder fazer uma simplificação aqui para ficar mais fácil de trabalhar. O meio aparece em todos os termos da equação, então posso simplificar. E eu quero descobrir a velocidade, então ficaria, deixando a velocidade aqui do lado esquerdo, né? Velocidade ao quadrado, vamos fazer por partes aqui com calma. Velocidade mv ao quadrado seria k vezes a ao quadrado menos k vezes x elevado ao quadrado. O que eu fiz? Só troquei de lado, né? Passei esse termo para o lado esquerdo e depois inverti o lado de todo mundo, tá? Faça bem detalhado com calma para você ter segurança no que você está fazendo nos cálculos. Posso colocar a constante em evidência, eu quero saber a velocidade, né? E dividir pela massa. Então, já posso até tirar a raiz quadrada. Ó. Vai ficar velocidade, raiz quadrada de K, A quadrado, amplitude, menos X quadrado, os 2 centímetros, dividido pela massa do objeto. Vamos ver quanto isso dá? Velocidade, lembre-se que tem que dar menos de 19 centímetros por segundo, porque senão ele passaria da velocidade máxima, né? K, se eu não me engano, valia 20 Newton por metro, amplitude 0,03 ao quadrado, menos os 2 centímetros ao quadrado, dividido pela massa, que é 500 gramas, 0,5. Falta um parênteses aqui. Perdão, falta um parênteses aqui. Beleza. Fazendo aqui, 0,03 elevado ao quadrado. Cuidado, né? Você tem que levar cada um ao quadrado e fazer a diferença. 0,2 ao quadrado vezes 20 dividido por 0,5 raiz quadrada. Peraí, errei. 0,03 elevado ao quadrado menos 0,02 elevado ao quadrado vezes 20 dividido por 0,5 raiz quadrada, aí, 0,141 centímetros, metros, desculpa, por segundo, ou seja, a velocidade é 14,1 centímetros por segundo. Essa então será a velocidade que ele vai ter a 2 centímetros. Né? Veja que agora ele não está mais na posição de equilíbrio, então essa velocidade tem que ser um pouco menor. Mas ainda, né? Como ele está a 2 centímetros e o problema não nos fala se ele está à direita ou à esquerda da posição de equilíbrio, essa velocidade pode ser comprimindo a mola ou distendendo a mola. Então, de fato, a solução mais correta é colocar aqui na frente um mais ou menos, porque ela pode ser para a direita ou para a esquerda. O que nós temos aqui é um módulo da velocidade, como sendo 14,1. Deu menor do que 19, como era esperado, porque uma parte dessa energia foi utilizada para armazenar, uma parte da energia cinética foi utilizada para armazenar energia potencial. Né? Então, nessa situação, eu tenho um pouco de energia cinética e um pouco de energia potencial. Ok? Não é tão difícil. Letra D. Encontra energia cinética e energia potencial quando o bloco está afastado 2 centímetros da posição de equilíbrio. Então, na posição anterior, agora ao invés de encontrar velocidade, nós vamos encontrar energia cinética e energia potencial. Então, vamos ver, não é muito difícil, né? Vou começar com a energia, vou fazer de preto aqui para não mudar os padrões. Vou fazer aqui a energia potencial, 1 meio da constante elástica, vezes o x elevado ao quadrado. Então vai ser 1 meio, a constante é 20, vezes 0,02 elevado ao quadrado. Então isso vai dar 20 sobre 2, 10, 10 vezes 0,02 ao quadrado. 4 vezes 10 na menos 3 joules.
4 milijoules. Tem que ser menos do que 9, porque 9 é o limite máximo. E eu sei que ele não está numa posição de máximo de energia potencial. Posso calcular agora a energia cinética. 1 meio de mv elevado ao quadrado. Então seria 1 meio da massa, 0,5, vezes a velocidade, que é 0,141 elevado ao quadrado. Só vou conferir aqui. Isso, 0,141. Essa velocidade tem que estar em metros por segundo para obter o resultado correto, tá? Então vai ser, vou fazer aqui 0,5 dividido por 2, vezes 0,141 ao quadrado. 4,97 arredondando, isso dá 5,00 vezes 10 na menos 3 joules. Ok? Repara o seguinte, que interessante. A energia cinética nesse ponto vale 5. E a energia potencial vale 4. De modo que a energia total do sistema, cinética mais potencial, dá exatamente o que nós tínhamos. Energia mecânica do sistema, que vale 9, né? Então, 5 dividido por 9, 55% da energia do sistema é cinética nesse momento, e 4 por 9, 45% é energia potencial gravitacional. Vou escrever aqui. Então, K corresponde a 55% da energia mecânica, 5 de 9, e a energia potencial gravitacional elástica corresponde a 45% da energia mecânica do sistema. E tem que ser assim, o somatório tem que ser 100%, os 9 joules. Tá bem? Sobre o exercício eu acho que era isso. E só para encerrar a aula de hoje, gostaria aqui de demonstrar uma pequena aplicação para que você refletisse um pouco mais sobre a importância desse tipo de problema, né? Você deve estar pensando por que a gente está estudando tão profundamente as condições de energia e a própria descrição do oscilador harmônico no oscilador harmônico simples, né? Provavelmente você nunca vai trabalhar diretamente com um sistema massa-mola, um oscilador harmônico, né? Existem casos onde isso acontece, mas em geral o oscilador harmônico ele é a base para a compreensão de sistemas mais complexos do que o oscilador harmônico simples que a gente está estudando, mecânico, né? Um dos casos que eu posso trazer aqui como aproximação, como uma solução bem bacana de aplicação do oscilador harmônico, é a vibração de átomos dentro de uma molécula, né? Então, se eu tiver uma molécula, que vocês sabem que é composta por vários átomos, as ligações químicas entre as moléculas são estabelecidas por forças que podem ser descritas através de um potencial, de uma energia potencial. E esse tipo de energia potencial pode ser modelado muito bem com certas características por um sistema oscilador, um sistema massa-mola. Então nós imaginamos que numa molécula, para esse tipo de aproximação, claro, né, nós podemos modelar como se os átomos fossem os bloquinhos e as ligações entre os átomos fossem simplesmente molas, fossem forças do tipo elástica. E quando isso acontece, a energia potencial deveria ser uma parábola, né? Então veja, esse aqui é o que a gente chama de potencial de Lennard-Jones, que ele é, para pequenas oscilações, aproximado por uma parábola. Veja só que interessante, aqui eu tenho uma parábola perfeita, né? E veja como é o potencial, a energia potencial, quando os átomos estão bem próximos, a energia potencial é bem alta, ela tende ao infinito. E conforme eles se afastam, a energia vai decaindo. Mas existe aqui um poço de potencial, a gente chama, né? Que é um ponto onde a energia potencial assume um valor mínimo. Se eu tiver um sistema de dois átomos, por exemplo, dentro de uma molécula, e eles estiverem oscilando para pequenas oscilações, como a gente costuma chamar, eu posso fazer uma oscilação muito boa para descrever esse tipo de sistema, para modelar esse tipo de sistema, porque o potencial se assemelha muito a uma parábola. Então todas essas condições de energia que nós descrevemos, qual é a energia potencial máxima, que ajuda a nos descrever qual é a aproximação máxima entre os átomos, e a energia cinética de movimento, pode ser descritas através de adaptações do modelo do oscilador harmônico simples para
sistemas mais complexos como a vibração de átomos em uma molécula. Essa é só uma das aplicações, existem outras inúmeras, né? Circuitos elétricos, vibrações e ainda em sistemas mecânicos, como veremos na próxima aula. Tá bem? Bons estudos, aprofundem o conhecimento discutido na aula com os livros e nos vemos numa próxima aula. Até breve.